Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Galera, alguns mitos nos ajudam a entender civilizações passadas. Outros mitos nos ajudam a perceber a ignorância de civilizações do presente. Acompanhe o vídeo aí. É curioso, cara, mas a gente vai falar sobre Terra plana, né? Galera, veja só, eu não vou defender a Terra plana não, certo? Longe de mim uma coisa dessa, mas eu queria que vocês me acompanhassem aqui na parte histórica que até hoje perdura sobre isso, né? Na verdade, eu quero apresentar a vocês sobre essa curiosidade de por que as pessoas ainda acreditam, certo? Que o povo medieval acreditava, cara, na Terra plana. Isso não é verdade. Hoje, nós temos aí um grupo de pessoas grande, certo? Que acredita na Terra plana. Se você procurar no YouTube, na aba de pesquisa, você vai encontrar lá uma quantidade de pessoas que elas dedicam seus perfis de YouTubers, né, a defender uma teoria como essa. Entretanto, galera, é mais curioso ainda, parece um paradoxo, que hoje na modernidade, possivelmente nós temos mais pessoas que acreditam na ideia da Terra plana do que, certo? Na Idade Média. É muito possível, estou falando sério, é muito possível que na Idade Média não tivéssemos a quantidade de pessoas que acreditam na teoria da Terra plana como nós temos hoje. Vou explicar para você, certo? Porque na verdade essa ideia de que os medievais eles defendiam que a Terra era plana, ela é falsa. Ela é falsa, cara. E é isso que eu vou tentar dizer para você nesse vídeo. Nem os medievais acreditavam nisso, certo? Nós temos aí praticamente uma série de mitos na história que eles não foram retirados ainda dos livros e eles já se comprovaram como mitos. Em outros vídeos a gente pode abordar um ou outro sobre ele, tá certo? Mas agora vamos focar primeiramente nesse, o mito da Terra plana na Idade Média. Galera, primeiro vamos fazer uma diferença, né? Uma diferenciação da classe popular, certo? Da Idade Média para a classe culta, aqueles que dominavam o conhecimento acadêmico. A classe mais popular da Idade Média é muito possível que qualquer garoto adolescente hoje que lê uma revista científica de 20 páginas, ele vai ter mais conhecimento, certo, científico do que um medieval, um camponês, certo, uma pessoa, um civil normal na Idade Média, do que ele teria em toda a sua vida. Então, vamos deixar bem claro que crenças populares da Idade Média não eram, certo, a referência acadêmica para aquela época. E eu mesmo assim ainda não estou dizendo que toda a população medieval acreditava que a Terra era plana, certo? Nós não temos praticamente essa evidência não. Temos evidência contrária a isso, para dizer que pelo menos a classe mais culta, a classe acadêmica, aqueles que dominavam o conhecimento acadêmico, eles não acreditavam, certo? Que a Terra era plana, eles não tinham essa crença para debater, não fazia parte do acervo de debates deles. E a gente pode começar mostrando, né, primeiramente, a parte mais comum desse mito, que é o fato de que Colombo foi um herói renascentista, que ele provou que a Terra ela era redonda, né, contra toda a crença medieval obscurantista, inclusive defendida pela Igreja Católica. Eu vou escolher a história de Colombo porque ela é perfeita, para mostrar, através dos seus indícios históricos lá, que não havia essa crença comum para os medievais. Primeiramente, galera, vocês têm que entender que o parâmetro para você buscar evidências históricas, certo? Em um acontecimento, em um evento, é o seguinte: fala-se sobre ele, se testemunha sobre ele, ou se busca uma contradição, alguma situação que levasse em conta aquela realidade. Então, era de se esperar que os medievais reagissem a situações que contradizessem, né, a planicidade da Terra, ou então que eles mostrassem, fossem bem claros em dizer que eles acreditavam naquilo. Isso, basicamente, certo, a gente procura na história para poder fazer uma contrafação, um contraponto de algum tipo de crença que se tinha. E nós não encontramos isso, cara. Não encontramos isso quando se fala sobre a Terra plana, especificamente na história de Colombo. E ele seria praticamente aí o baluarte para dizer que a crença da Terra plana foi vencida, certo, pela navegação de Colombo. Vamos ver que isso não é verdade. Colombo é retratado como um tipo de herói, até aí os livros didáticos dos anos 80, 90 trazia esse embate, trazia ele tal como eu falei, um herói renascentista que mostrava que a Terra era esférica, né, contra as crenças católicas. E isso aí, galera, é errado. Isso aí já se provou, já ficou muito claro que
ultrapassou-se, certo? É uma crença praticamente já ultrapassada. Entenda bem, Colombo, para viajar, ele precisou passar pelo menos por 2 reuniões, uma em Córdoba, se eu bem lembro, e uma em Salamanca. Em ambas as reuniões foram oferecidos a ele dados para que ele pudesse fundamentar bem, se preparar bem em uma viagem que ia para mar aberto, né? Então, o que vai acontecer? Essas 2 reuniões que estão bem relatadas historicamente, elas não levantam o questionamento da Terra plana. Ninguém disse, Colombo, e se tu for longe demais e cair, né, e chegar lá e encontrar uma parede de gelo, ou então cair em mar aberto lá e no vácuo do espaço? Essas possibilidades, elas não são levantadas, elas não são trazidas à baila, certo? E também não é trazida à baila o fato de que Colombo está se colocando sobre a posição de provar que a Terra ela é esférica. Isso não acontece, cara. Pelo contrário, as informações que elas são oferecidas a Colombo, elas vêm da própria Igreja Católica, pela Universidade de Salamanca, e elas já tratam a Terra como sendo esférica. Na verdade, pessoal, a Igreja Católica ela já guardava essa tradição desde o tempo de Aristóteles, né? O próprio Aristóteles também já tinha visto evidências de que a Terra era circular, e ele colocou isso em seus ensinos, e a Igreja Católica seguiu por esse caminho. É até curioso dizer que Colombo ele cometeu um erro muito grave, porque as informações que a Igreja ofereceu a ele, o cálculo da milha náutica, fez com que o tamanho da Terra crido pela Igreja naquela época estivesse 90% certo. Napoleão não aceitou aqueles dados, ele refez, baseados em dados próprios, de pesquisa própria, na verdade, né? E, cara, ele acertou o tamanho da Terra em 30%. Graças a Deus que tinha um continente americano no meio da viagem de Colombo, né? Ele teria morrido em mar aberto. Então, pessoal, a viagem dele preparada para um tamanho da Terra, né, e era outro, o camarada teria se ferrado todo na viagem. E importante também corrigir essa crença de que Colombo deu a volta ao mundo, ela é falsa, cara. Até hoje, desenhos animados trazem isso, artigos antigos, né, já mencionavam, artigos não, perdão, né? Peças teatrais já traziam sobre isso. Cara, Colombo não deu a volta ao mundo. Certo? Colombo chegou na América, ele deu 3, 4 viagens na América e voltou para a Espanha, né? Mas ele não deu a volta ao mundo. Quem circulou o planeta foi o Fernando de Magalhães e sua equipe, né? 1522. Mas Cristóvão Colombo nunca deu a volta ao mundo. Pelo contrário, ele foi até o continente americano, né? Chegou na América Central e voltou para a Espanha, mas não circundou a Terra. Agora, falando sobre a viagem dele, é importante lembrar, Colombo registrou ela em seu diário, né? Havia também aqueles que faziam diário de bordo. Quando ele voltou, também houve uma discussão sobre as descobertas dele, o que ele trazia de riqueza, e em nenhum momento, nem o próprio Colombo, que ele agora era o ponto-chave do Colombo dizer, né? Que ele provou que a igreja estava errada, ele provou que a Terra era redonda, né? Mesmo que ele pensasse ter chegado ou melhor, ele pensou, né? Mas mesmo que ele continuasse no erro de pensar que tivesse chegado às Índias, ele se toca que não, e voltou para lá, para a Espanha, ele poderia ter dito, olha, fomos até o outro lado da Terra e voltamos tal, mas ele não traz esse tipo de dado, ele não comemora que ele deu a volta, certo? Pelas costas, que ele, através das costas do planeta ele chegou na Índia. Ele não comemora isso. Quando ele chega também na Espanha, não se levanta a questão de que ele deu a volta ao mundo. Isso não é levado em conta, isso não é levado em consideração. A Igreja Católica também não traz isso para o assunto porque ela não acreditava que a Terra era redonda. Ela não acreditava que a Terra era plana, ela já sabia que a Terra era redonda. E alguns artigos diziam, não, mas Colombo pesquisou. Alguns teólogos da Igreja Católica que defendiam que a Terra não era redonda. Sim, tem o Pierre Dailly, né? Eu coloco o nome dele aí para vocês verem como é pesquisar. O cara era um teólogo, filósofo, mas o detalhe é que o Pierre, ele defendia que a Terra ela não era perfeitamente circular. Mas ele sabia, ele já acreditava que a Terra ela tinha uma posição esférica, mas ele não acreditava que ela fosse um círculo perfeito. Ele alegava sobre as depressões que o solo tem, as montanhas, então ele não acreditava que a Terra fosse um círculo perfeito, mas que ela tinha uma forma circular. Isso tem que ser corrigido, né? Historicamente, já foi corrigido, na verdade, historicamente, mas ainda se perpetua em academias de letras, certo? Faculdade, escola, livro didático. Ainda permanece esse erro histórico. Galera, na Idade Média nós já tínhamos pessoas que defendiam a
rotação da Terra. Jean Buridan e o Nicole Oresme, eles já defendiam, eles estudavam, na verdade, era um estudo avançado, né, sobre a rotação da Terra. Tomás de Aquino, a tradição aristotélica já tinha isso aí, já era uma coisa debatida e praticamente já bem fundamentada. Então, assim, essa crença de que a Terra era plana, ela poderia ser entre populares, navegantes que inventavam história para poder dizer que eles eram pessoas que enfrentavam perigo, eles iriam enfrentar a possibilidade de queda no mar, né? Era conversa de navegador para poder bancar o gostosão, né? Os pais da igreja já acreditavam nisso também. Ambrósio, ele já falava que a Terra devia ser uma bola suspensa no ar. A gente já tinha reis que também acreditavam nisso, eles faziam orbes dos seus cetros, né, com a Terra em forma de globo. Cara? Isso aí já era uma crença comum. O que vem à tona é o seguinte: se era uma crença comum, por que hoje nós acreditamos que os medievais não acreditavam que a Terra ela era esférica? Galera, tudo isso começa, na verdade, no século XIX, quando o embate do clímax, na verdade, o clímax entre a tradição iluminista, né, que ela é bem anticlerical, bem anti-igreja, bem anticristã, né? Com relação àqueles que eram cristãos dentro do meio acadêmico, ele atingiu o máximo no século XIX para o começo do século XX. É aí que autores começam a publicar livros e na pesquisa deles, eles procuraram tudo aquilo que fosse possível de se encontrar para poder atingir a Igreja Católica, protestantes também, né, a tradição cristã como um todo. E assim, eles exageraram na pesquisa deles. Exemplo foi o próprio mito da Terra plana, em que ao invés deles olharem os documentos como um todo, pegavam a exceção e colocavam como sendo regra. Eles pegaram dois autores especificamente, Lactâncio e Cosme, Lactâncio e Cosme, ambos do primeiro milênio, certo? Depois de Cristo, e eles foram exceções às crenças, né, medievais nesse sentido, porque o Lactâncio ele já defendia que a Terra deveria ser plana, o Cosme ele dizia que a Bíblia citava que a Terra é o tabernáculo de Deus, então ela deve ter uma forma de tabernáculo também, né? E esses caras, eles não foram acreditados pela maioria, nem pelo próprio meio acadêmico da época. O Lactâncio foi considerado herege, né? Então, assim, os caras pegaram a exceção do pensamento acadêmico da época e resolveram transformá-la em regra. Aí, se você for usar o Cosme como referência para textos bíblicos, tem que levar em conta os outros também, porque o Cosme ele vai pegar textos bíblicos para dizer, olha, como, se eu não me engano, um salmo, não estou bem lembrado agora não, mas ele diz que Deus cita que a terra é o tabernáculo dele. Cara, se você for pegar textos bíblicos que são poesias, né, textos que eles retratam assim, né, revelações em forma de poesia e tratar eles como científicos é complicado, né? Porque Isaías também, ele diz que viu Deus sentado sobre a esfericidade da terra. Está lá no livro dele. Então, você vai pegar qual dos textos para poder usar para dizer que a terra ela é um tabernáculo ou ela é esférica, né? A Bíblia não tinha essa pretensão científica para a época. Então, é complicado você usar textos bíblicos, né, que não tinham essa pretensão para ter o científico, pelo menos não esses textos, né? Mas então, galera, o fato, esses escritores do século XIX, eles pesquisaram muito e por eles serem anticlericais, tem um espírito iluminista muito forte, né? Eles começaram a pesquisar aquilo que atacava a religião cristã e usar isso como regra para poder criar uma imagem obscurantista, certo? Da Igreja Católica, dos protestantes e do cristianismo como um todo. Mas o fato é que não, os cristãos eles não defendiam que a Terra era plana, a Idade Média não era tão obscurantista. Em outros vídeos aí talvez eu vá trazer para vocês outros mitos, né, que ainda estão nos livros, mas são mitos. A história de Galileu, de Copérnico, Giordano Bruno, certo? Tudo isso aí, galera, hoje as novas pesquisas históricas estão desfazendo esses mitos, né, mas levam um tempinho. Mas até lá é isso mesmo, certo? Então eu espero que tenha deixado claro para vocês que, na verdade, os medievais não acreditavam que a Terra era plana, não, já sabiam que ela era esférica. Minha contribuição para vocês nesse vídeo foi essa, galera. Um forte abraço aí, curte, comenta, compartilha, certo? Manda aí no grupo das tias. Agradeço desde já, pessoal. Forte abraço para vocês. Até mais.